Carlos passou pelo teste. O Carlos caminhou da outra vez antes de fazer tela, antes de fazer qualquer coisa. E A gente. vamos continuar assim. Isso, é isso que eu ia falar. Se pudesse seguir aquela abordagem, eu acho que é interessante. É que naquela hora a gente não, eu tinha um contrato na minha mente. Esse aqui eu não tenho e ninguém tem. Então, só o contrato eu estou escrevendo agora, mas ele não atrapalha. Eu não comecei o aplicativo ainda. Certo? Quando eu começar o aplicativo, eu vou começar o teste. É que lá eu comecei pelo data source, agora eu estou começando pelo canto certo, pela domain. Porque a Certo? gente está pensando no negócio, a gente não está pensando em criar uma tela bonita para daí depois pensar no negócio como é a É, abordagem no quem, discursinho. quem tiver esperando tela, pode voltar daqui umas 14, 15 horas. Que é quando vai ter tela. É isso mesmo. Beleza. Ó, aqui vamos pro. Vamos criar aqui o base model. É, eu estou fazendo um espelhozinho aqui do data model pro domain entity, né? Um base model, um tenant e um user. Eu vou aqui pro base. É, aqui, e aqui eu vou chamar de base model. Então aqui eu vou fazer classe base model instance o base entity. Aqui eu vou serializar os dados para poder pegar e devolver para a API. Então aqui eu vou usar a primeira biblioteca. E eu estou seguro que eu estou na Deira. Depois se eu arrumar, se eu trocar a biblioteca, eu ajeito a Deira e o resto para baixo tá seguro. Eu também nem tinha visto isso. Apagar aqui. Vou subir aqui. Ah, para isso aqui eu uso a ideia, ó. Ela acha as coisas para mim lá no... Ó. Ela acha as coisas para mim lá no PubDev. Aí. Vou pegar aqui de um outro projeto. A gente não ir lá no PubDev em todos. Aqui isso aqui é coisa minha mesmo, é toque. O que eu faço? Opa, eu tô nas dev dependencies. Que ele tá reclamando porque Flutter Lint deveria estar em cima de Flutter Test. Ó. Isso aqui já é o Analyze Option. Eu ignoro esse cara aqui. O que eu faço aqui normalmente, eu comento aqui com, sei lá, database, data, enfim. Aqui eu vou chamar de data, que são as bibliotecas que vão tratar dados, né? E aí eu vou passar o JSON Annotation. Aí, ó, aqui o IntelliJ faz isso. Então, se eu botar aqui, chapeuzinho 4.7.0, ele olha que tá velho, ó, e vai para 8. Beleza, por enquanto o JSON Annotation e só. E nos Dev Dependencies, nós vamos adicionar o JSON Serializable e o próprio Build Runner. Então, Build Runner é FGHIJ, então assim. Beleza. Uma dúvida, Carlos, como você sabe quando adicionar na Dev Dependencies ali em cima, sabe? Que eu fiquei com dúvida. Então, Dev Dependencies é tudo que eu vou precisar em tempo de desenvolvimento, mas que não vai para o build final. Então, o Build Runner é uma ferramenta que gera código para mim. Então, ele não precisa estar nas dependencies, que eu não preciso jogar isso lá no APK. JSON Serializable é a mesma coisa, ele só gera ferramentas auxiliares para o Build Runner gerar o que eu preciso. O JSON Annotation é aquelas anotações que eu vou escrever dentro do model. Então ele precisa ir para o código, para o build. Então aí ele tem que estar nas dependencies. Então dev é tudo que eu vou usar só em dev, que não vai entrar no build. Beleza, eu estou aqui com o build runner e com o JSON Serializable.
Aí eu criei um build YAML aqui, eu copiei para cá, e esse cara, uma das coisas que a gente vê mais reclamando aí, principalmente os usuários de GetX, é que build run é lento. E dependendo do projeto é lento mesmo. Só que quando tu escreve um build YAML, tu diz pro build runner aonde ele deve ir e fazer o que lá. Então, por enquanto eu só vou mostrar o target do JSON Serializable. Então, a escrita é um YAML, né? Então target default builders. E aqui eu falo de todos os builders. Aqui tem vários builders, mas por enquanto para mim só interessa o JSON Serializable. Aí eu vou dizer que ele gere e inclua só uma pasta, que é a lib data models, né, a pasta models, todos os arquivos que terminem em model dart. Por isso que o meu base aqui está terminando em model dart, para que quando eu passe ali rodando o build runner, ele vem aqui no build YAML e vê, porra, eu tô na pasta models, terminou em model, então esse cara aqui eu vou tentar fazer uma serialização dos dados. E aí com isso eu consigo escrever ali nos modelos, né, uma anotação e depois consigo buscá-la de volta, fazer o build runner criar o ponto G, né? Então a anotação é JSON Serializable, aí ele já entende, já puxou lá do pacote. Eu vou dar um nmap true. O nmap ele diz que não assume, né, que ele assume que todo mundo tem um tipo, né? Nem todo mundo é string dynamic, né? Então, nmap true. Tem uma outra propriedade que é explicit to JSON. Você usa essa propriedade quando um dos filhos do modelo que você está criando também vai precisar passar por uma serialização. Então, vamos já botar esse cara aqui, a gente vai voltar aqui e botar numa outra entidade, né? Por enquanto, só esse cara aqui, né? E aí aqui eu vou passar o base model. Como o contrato é nosso, eu não vou mudar o nome das propriedades. Então, ID lá no back-end é ID. Created that lá no back-end é created that. E updated that lá também é updated that. Mas, se lá mudasse os nomes, por exemplo, ID lá se chama UID, por exemplo. Aí a gente teria que fazer assim. Final, string, vou chamar esse cara de ID model, que é o ID do model, certo? E vou passar aqui um arroba JSON key. E aqui eu passo o name e digo que vai ser o ID que vem do back-end. Vamos fazer isso, vamos deixar o back-end, vai ser escrito como o ID. Aí, aqui ele vai se chamar ID Model. E esse ID Model, ele precisa depois ser convertido em algo que o Base Entity entenda. Os outros vão continuar igual. Então, Base Model, ele vai ter... Aliás, talvez a galera fica tentada a dar override no ID Model. Ó. Fazer override no ID. Boa. Vou desfazer de ID Model, vou fazer aqui um arroba override, que é a tentação, né? Se eu tiro esse cara aqui, ele já começa a reclamar, ele tá pedindo para anotar com override. O meu lint deve estar quebrado, porque o Dashcode Metric fala? Don't override members. Aqui, ó, do not override fields. Do not override fields. Cadê o... Aqui, ó. Ó, não faça override fields, ó. Ó.
é uma prática ruim fazer esse tipo de coisa, né? Ó, não faça override de fields. Você cria um field novo e passa um valor de um para o outro, né? Que é a abordagem que eu estou fazendo aqui. Então, não vou fazer overrides dos filhos, né, dos campos. O que eu vou fazer é ID model. E esse ID model, ele lá no banco de dados, quando vier da API, o campo se chama o ID. E aí aqui ele vai chamar ID model. E aí aqui eu vou fazer esse cara, ele não é requerido, né, porque o ID também não é. E aí eu vou fazer um this ID model. Aí, agora aqui eu vou fazer sei lá, como que é? Created that, né? Super, né? Então, é porque eu vou passar mais um cara ali do super, né? Então, eu posso fazer super.createdDat, super.updatedDat e aqui super ID model. Pronto, posso fazer assim, certo? Então, eu estou passando o ID model no construtor e depois eu estou mandando o equivalente lá para o baseEnd, certo? Então, assim seria se o back-end foi construído em português e a ID se chama, sei lá, identificador. Pronto. Assim seria, o back-end mandou identificador, mas eu não entendo identificador na minha regra de negócio, mas eu preciso respeitar o contrato. Aqui é aqui que eu respeito o contrato, certo? Então, é assim que faz. Eu vou deixar a ID mesmo para a gente não estragar aqui o rolê, certo? Vai ficar gravado aí, vou desfazer, né? E vou deixar super ID e vamos tirar o super daqui. Pronto. Beleza, esse é o base model. Deixa eu botar a vírgulazinha aqui. E agora aqui eu vou criar duas factories pro FromJSON e FromEntity e dois métodos, um toJSON, um toEntity. Porque eu preciso... Ô Carlos, nessa parte dessas factories aí, você automatiza, você cria na mão também? Então, eu copio e colo, mas o resto ele vai colocar sozinho, certo? Então, que eu vou criar aqui ele vai escrever só para mim. Então, parte vai ser base entity.g.dart, essa é uma parte. E a outra parte vai ser um .mapper.dart que eu vou criar. Esse aqui é um cara que eu pretendo criar um automatizador para ele. Hoje eu não tenho, eu escrevo na mão, mas eu saio só copiando e colando. Mas enfim, o que eu faço? Ó, eu copio de qualquer projeto aqui meu, pego aqui a palavra base, troco por inverter device, colo, acabou. Então eu não faço bem na mão não, certo? Beleza, aí ele tem dois autogerados aqui, que ainda não existem. Aí aqui eu vou rodar um FVM Build Runner, isso aqui é um alias para o comando, só para a gente ver. Não, peraí. Deixa eu abrir aqui um terminal aqui. Pessoal, alguém aqui ainda não usou esse Build Runner aí para saber como que funciona? Todo mundo sabe como é que funciona? Todo mundo sabe, né? Onier. O Build Não, não gostei não, mas eu tenho uma ideia, que ele deve fazer algo bem parecido com um Lombok. um automatizador, nada mais. Ó, mano. Quando eu usando FVM, eu coloquei lá no chat um comando sem usar, tipo Flutter Pub Run, Build Runner. Eu sempre coloco o watch, que daí ele sempre vai ficar ouvindo as interações no arquivo. Até por isso que é bom aquilo que o Carlos fez ali, de dizer exatamente onde é que vai estar as pastas, porque já agiliza. Isso. Ó, esse meu FVM Build Runner, ele roda FVM, Flutter, Pub, Run, Build Runner, Watch, Delete Conflict Outputs. Beleza? Só faz isso. Então, roda aqui, ele vai ficar
ouvindo o projeto aí. E aí ele deve escrever ali o primeiro. O primeiro build do Build Runner é um pouquinho mais lento, ele deve baixar alguma coisa. E depois é rapidão. Então acabou. Ele já gerou ali. Aqui é o velha lerdeza do M1. Aqui ele reclamou de alguma coisa, ó. Base Mod Dash. Escrevi Entity, né? É moda, pô. Ó. Beleza, já salvou, já gerou aqui os arquivos. O arquivo ainda não chegou aqui, que ele tava vindo de ônibus. Tá aí. Beleza, ó. Criou por mim. Tá criado. Aqui só faltou tipar, ó. Ele tá... Aqui já é o lint lá reclamando, ó. Que eu não tô tipando, ó. Vou especificar os tipos, né? Aí eu vou especificar aqui o tipo aqui. String Dynamic. Beleza. Tá resolvido. Agora eu preciso criar esse outro cara aqui. Esse cara aí, eu criei duas implementações para ficar bem parecido. Opa. Aqui é Base Entity. Aqui também. Base Model, Front Entity, Base Model to Entity. Pronto. Aqui o que é que eu vou fazer? É que como eu tenho um problema de herança, né, que é o Base Model estende o Base Entity, então o Base Model herda as propriedades do Base Entity. Mas quando eu olho para o Entity, quando eu substituo um Entity por um Model, eu tenho o From JSON e o To JSON, por exemplo. E quando no Base Entity, se eu tivesse um método aqui, sei lá, string get created at str, né, que passa um created at, deixa eu passar esse cara aqui, passa aqui o meu created at ponto to isString, por exemplo. Então, nesse caso, só quem tem a propriedade created at é o entity, o Base Entity. O Base Model não tem. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no Base Model, vamos criar aqui uma classe de teste aqui. E aqui nesse cara eu faço um final Base Entity, sei lá, Base igual a um Base Model, né? E aqui eu faço nada. Beleza. Veja que ele não reclama, porque o Base Model estende o Base Entity. Mas, quando eu fizer, sei lá, void teste. Mas quando eu fizer base, ponto, sei lá, como que era? Created str, ó, ele entende que tem, mas em runtime vai dar erro. A outro problema é que se eu quiser pegar o base.toJSON, ó, ele não entende que tem, mas um base model tem, certo? Se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, base model.toJSON tem. Pô, mas como que um base model tem e outro não tem? Isso é um defeito de herança. Para resolver esse defeito, eu preciso ter um método que transforma um model numa entity e preciso outro método que transforma uma entity num model, para eu resolver esses problemas de um cara que aceita uma propriedade que ela não tem e recusa uma propriedade que ela tem. Então, para isso eu criei esses dois métodos, igual a transformação de um model para um JSON. Então, ou de um JSON para um model. Então, criei esses dois métodos aqui com a mesma nomenclatura do Build Runner. E aí agora eu preciso criar esse
basemodel.mapper, esse eu crio na mão, não tem jeito, esse é uma da parte mais chata que eu vejo, que um dia eu vou, O desafio de criar um automatizador, pra isso. exatamente. Eu tenho um snippet disso aí, Alito. Tem? Ops. Eu criei um snippet pra fazer o mapper. Aí você Ah, aí sim, hein? esquema, igual que você fez aí, só mudar a classe. Ó, então eu escrevo meio que na mão mesmo aqui. Aí aqui eu tenho que fazer um par-off, né? E passo aqui o basemodel.dart. Então, isso é parte de lá. Então, aí ele já entende todos os caras, né? E aqui agora eu vou passar aqui um baseEnt. O complicado é que assim, tu vai adicionar um atributo novo do entity, beleza. Tem que lembrar de ir nesse mapper aí, cara. Às vezes, Ele reclama o lint, ligado? né? Aí aqui o que eu vou fazer, ó? Eu apanhei muito, viu, com isso aí. Ó, o ID vai receber um entity ID. Aí o createdDat recebe um entity.createdDat, né? E o updatedDat recebe um entity.updatedDat. Com isso, agora eu peguei uma entity e devolvi um model. Então aquele problema de herança acaba, né? E aqui a mesma coisa, só vou trocar aqui o entity para model. Então tá aí criado também. Isso vale um autogerado. Aí agora o base model tá okzão. Vamos pro tenant. Isso eu vou fazer aqui no mais rápido. Tenant model. Então, tenant model stand tenant entity. Aí aqui tem outro probleminha. O que é que um tenant tem? Não lembro mais. Vamos pra cá. Tenant entity. Ah, só tem name, né? Então, super name. Super ponto. Ó, aí ele já herda o tenant entity que herda o base entity, né? Ó. Super created. Super update. Que tá reclamando. Que é? Acquired. Beleza. Eu vou pegar aqui. Vou jogar aqui rapidão. Aí aqui a gente vai botar aqui o JSON serializable, map true. Aí esse cara, dentro do tenant model, tem o base model, né? Aí eu passo aqui o... não é? Explícito, né? Explícito JSON true. Ele já tentou e deu erro, porque eu preciso passar o part aqui. Tenant model.g.dart. Beleza, ele já resolveu aqui. E aqui eu passo o mapper. Agora eu vou... O G já criou aqui, ó. Beleza, agora eu vou criar um... Só interrompendo uma última vez aqui, Carlos. O Carlos deu a dica assim. Se vocês tiverem dúvidas, coloca ali no chat do Discord, eu vou anotar aqui. E aí no final a gente faz um compilado aqui de perguntas, beleza? Só pra te tentar dar um pouco mais aqui, beleza? Até porque algumas coisas já vão ser respondidas no decorrer da explicação. Então, aqui, tenant model. Vamos implementar esse método. Aqui é uma tenant entity. E passa aqui um tenant model.
Então, beleza. Aqui name vai ser o entity.name. Aí o ID, o entity.id. Aqui é o created that. E o updated that. E aqui é moda. Pronto, beleza. Mesma coisa. Aí agora a gente vai vir aqui no user entity e eu tenho uma lista de tenant, mas pode ser que eu queira ver os tenants do user, o nome do tenant, o ID e tal. Porque quando vem aqui só vem os IDs, mas pô, eu queria ver o nome também, a logo também, para quando eu trocar de tenant, eu ver a logozinha lá trocando no menu, por exemplo. Não tem logo ainda, mas quando tivesse, a gente ia querer ver. Então aqui eu vou fazer um final list de tenant entity tenant objects. Então, beleza, eu importo aqui o tenant entity. E aqui vai ser também required, né? E eu deixo ele vazio quando não tiver nenhum tenant. Então tem uma lista de ID e tem uma lista de objetos. Essa lista de ID provavelmente eu até possa removê-la em algum momento e trazer só os objetos, mas pode ser que eu não queira ver os objetos em algum momento e aí eu pego só a lista de ID. Deixa aí, depois a gente pensa melhor. Então, vamos criar aqui o user model. Então, class user model, extend user entity. Aí aqui eu vou criar o construtor também. Vamos abrir aqui user entity para cá. Aqui. Uma coisa aqui required super ponto name e-mail tenant e tenant. Depois super e ID. Copiar aqui do tenant. Vamos passar aqui o JSON serializable, nmap true e explícito JSON true, porque eu tenho esse tenant object aqui. Aí aqui, ó, o que acontece? O tenant object, ele é um tenant entity, mas eu não consigo serializar uma entity, eu preciso serializar um model. Aí aqui eu vou precisar de um final tenant objects model, né, que é do tipo list de tenant model. Tenant model, beleza, aqui. E aí que eu vou fazer uma JSON key, que eu sou obrigado, porque senão ele vai tentar procurar com esse nome não existe. O nome que existe é esse aqui. Então esse cara aqui name, né? E aqui, ao invés de ser super, vai ser this, né? E tenant model. E aí aqui eu preciso passar um super do tenant objects pro tenant objects model. Pronto. Beleza, agora tá certo. E agora eu tenho uma serialização desse cara aqui.
Porque agora o Build Runner, ele vai serializar essa lista, depois ele vai botar o valor aqui dentro e passar o relativo para esse cara aqui. Então vamos botar aqui o part user model.g.dart. Ele já gerou aqui. Beleza. Ó, se a gente olhar aqui pro ponto G, o que ele faz? Ó? Ele pega um a um e passa um a um pelo from JSON. Então ele gera vários models. E eu vou fazer a mesma coisa aqui agora na construção desse cara aqui, né? UserModel.mapper. Aqui eu vou passar um parof. Deletar isso aqui. Faltou botar um part aqui, hein? Aqui. Beleza. Trazer para cá. User model. Frontend. Aqui ele vai passar um user model. E aqui ele vai passar um user end. Então aqui é bem parecido, só que na lista de objetos vai ficar um pouco diferente, né? Ele não está reconhecendo aqui porque eu passei user_model.map.dart, tá certo. Conta disso. Beleza. Então aqui no user model eu vou passar o ID, se é entity.id, created that, updated that, o name, o e-mail, o tenant list. Agora, o tenant objects, né? Tenant object model vai ser o seguinte: eu vou passar a entity.tenant objects.map, né? Cada um desses caras aqui vai ser um object do tipo tenant entity, né? E aqui eu vou retornar um tenant model from entity passando o object. No final aqui eu passo um ponto to list e tá resolvido. Então só esse cara aqui é um pouco diferente, porque ó, vamos de novo aqui nele. Só sabe usar o ponto map? A entity ela não tem os objetos do tipo tenant object model. Então eu não posso, eu até posso fazer isso aqui direto, ó. Vou arrancar o map, ele não e deixar assim, ele não vai reclamar. Mas aí ele vai ter problema de herança. O model reclama, a entity não. Aí ele vai ter problema de herança lá do mesmo jeito. Para resolver o problema de herança, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui, mapeando de model de entity para model, de model para entity. Só que quando eu tenho uma lista de outros modelos, eu tenho que passar item por item da lista, transformando essa lista numa nova lista agora de model. Então essa lista aqui era do tipo lista de tenant entity e o map devolve uma lista do tipo tenant model, né? Porque eu estou retornando aqui, ó, tenant model, from entity e passo a entity. Então, estou passando ela aí. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que um pouco bem parecido, mas também vai mudar aqui nesse ponto. Então,
Vou colar tudo aqui. Aqui eu vou trocar tudo para model. Aí aqui ele não tem, né? O Tenant Object Model não existe na Entity, mas ele existe na Model. Aí eu vou fazer um map, né? Cada cara desse aqui agora não é um Tenant Entity, é um Tenant Model, né? Eu vou chamar de Object mesmo. E aí agora eu só preciso fazer object.toEntity e toList para poder voltar a ser uma lista de novo. Então, com isso aí eu removo a herança também da lista de objetos que estava dentro de um outro objeto. Então, está modelado. Então, a gente já tem aqui o nosso contrato pronto de usuário e tenant, né? Se eu tenho um contrato pronto, agora eu já consigo seguir para as próximas etapas aqui de criar um banco e de começar a escrever os testes, começar a escrever os data source, então, enfim. A gente vai começar o projeto, o login, mas não vamos chegar até o final hoje, né? Deixa eu abrir aqui algum outro projeto aqui e pegar algumas bibliotecas. Se tiver alguma dúvida também, era bom perguntar agora, né? Que a gente vai já mudar de assunto. Tá. Uma dúvida que ficou aqui no chat é o seguinte, o Jordan perguntou aqui. Esse mapper é criado em todos os teus models, todos os DTOs? Todos os models precisam ser convertidos em entity para remover o problema de herança. E existe algum caso que não se utiliza mapper? Então, se eu tenho um model, eu tenho uma entity. E se eu tenho um model, eu preciso convertê-lo numa entity. Seja por um DTO, seja por um mapper, poderia ser dentro do próprio model aqui, uma funçãozinha privada, enfim. Eu gosto de escrever mais um arquivo, porque eu sei onde que está quando eu vou procurar. Mas não necessariamente precisa ser um arquivo. No caso, eu vou jogar aqui um cenário um pouco mais complexo, tá? Vamos supor, eu tenho minha user entity, e minha user entity, ela tem um atributo name, beleza? Certo. Só que no model, eu não vou ter name dentro, eu não vou ter o name ali, não vou ter um string name, uma string nome, que seja. O name, ele vai estar dentro de um outro atributo, sei lá, um user personal data, alguma coisa assim, mas esse atributo só existe no model e eu não quero tratar isso no meu front, minha domain só conhece name, não conhece user personal data aí. Entendi. Como que seria esse tratamento? Só uma... Aí você trata ele assim, sei lá, user model, aqui. Aí o name não é name. Aí você vai fazer JSON, JSON key, name, e aqui no JSON key, tu tem um from JSON, certo? boa. Aí tu faz lá, e tu tem uma function, que é de map dynamic, que devolve um objeto, ó, também, ó, read value, ó. Certo? Aí tu escreve a tua função e pega daquele pedaço, entendeu? E aí ele vai passar aí e vai escrever. Acho que era isso, né, Jordan? Tá claro? Basicamente era isso e também um ponto de como eu não costumo utilizar o JSON Serializable, eu confundi um pouco ali o mapper, né? Então, na verdade, O mapper não... ele fazia outra coisa. O meu mapper não é do JSON Serializable, hein? É para remoção de herança. Só que faz fora, né? Faz fora ali do próprio modelo, né? Da classe modelo ali do objeto.
Não, esse cara ele tá fora por organização, mas ele é uma parte do base model, certo? Quando eu digo um part of, é como se isso aqui, ó, tivesse aqui no final, ó. É a mesma coisa. Certo? É só organização mesmo. Entendi. Agora, nesse caso aqui, o Carlos, você está fazendo um from entity e um to entity, né? Sim. Pode existir um caso de existir só um deles, né? Sim, com certeza. Se tu só vai ler da API e nunca vai devolver para a API, tu só precisa do toEntity. Igual tu só precisa do from JSON. Então, um from JSON e um toEntity resolve. Então não precisa ter os 4 não. Inclusive o JSON Serializable tu pode deixar lá naquele cabeçalho dele, se ele quer que gere o toJSON, fromJSON ou não. Exatamente, ó. Tu pode vir aqui e dizer aqui, ó, create factory, né? E o create factory é o from JSON e o create to JSON aqui, ó. Tu pode botar falso nos dois, ou num ou no outro, né? Nos dois não faz sentido. Sim. Beleza. Mais alguma dúvida em relação à parte do model aí? Model Mapper? Eu tenho uma dúvida. Por que essa classe não tem nenhum atributo, apenas herda, tipo, você passa todos os atributos que são herdados por herança. Como de ter uma classe sem nenhum atributo? Não, ela tem os atributos. É que, por sorte, a gente é o desenvolvedor do back-end também. Então, os atributos, eles vão ter o mesmo nome. Na vida real, eles não têm o mesmo nome quase que sempre. Igual eu fiz aqui no user model aqui, ó, que eu troquei o nome para tenant object, que vai vir do back-end, mas aqui ele se chama tenant objects model, para poder remover lá a herança. A intenção de ter um base model separado de um base entity é para que eu consiga isolar a camada de data da camada de domain. Se eu pego esse JSON Serializable e trago ele para cá, eu poderia deletar a minha base model. Não preciso mais da base model. Mas eu acabei de acoplar a minha solução à biblioteca JSON Serializable. Então, quando o JSON Serializable quebrar ou ele deixar de existir, toda a minha aplicação agora depende dela. Que é um caso clássico do GetIs, que entra na domain, na data, na presentation, ou do próprio módulo também, que faz praticamente parecido. E acaba associando a tua solução à solução das bibliotecas. Quando eu isolo, eu nunca vou ter problema da domain para baixo. Eu sempre vou ter problema aqui, ó, na data. Porra, não tem mais JSON Serializable. Tá bom, arranca ele aqui, agora tem o quê? Não tem nada? Vou fazer na mão. Beleza, eu faço esse arquivo aqui e ele continua funcionando, ó. Então, meu ponto de manutenção quando eu faço isso passou a ser essa classe e só ela. Então, é o grande negócio do Clean Architecture em separar em camadas, é para tu proteger a camada mais interna do aplicativo em relação à mais externa. Que no caso aqui a nossa mais externa está sendo a data, né? Então, por isso que... E aí ele só passou como superconstrutor porque eu não precisei trocar nenhum nome, que no mundo real isso não acontece muito. Beleza? Vamos...
Acho que dá continuidade. Deixa eu ver só uma coisa aqui, um minuto. Beleza, então vamos pro login. Vamos lá. Alô? Oi, alô? Vamos lá, Então bora pro login. vamos pro login agora. É que eu tava respondendo aqui uma mensagem. Achei que caiu aqui. Tava respondendo uma mensagem. Beleza. Agora antes de ir pro login, a gente vai criar aqui uma estrutura de... vamos pensar no seguinte. A gente está desenvolvendo o aplicativo e vai botá-lo em produção. Chegou o dia, aí eu subi ele em produção. Só que no mesmo dia que eu subi o aplicativo à produção, eu vou precisar da manutenção nele, implementar novas features, enfim. Eu vou ter que continuar vivendo com o aplicativo. Só que eu preciso continuar podendo quebrar a aplicação e ninguém reclamar, enfim. Vacilar e apagar os registros de uma tabela de um banco, seja lá qual problema que for. Isso não pode afetar mais o aplicativo de produção. Para isso, a gente precisa isolar a aplicação e dizer, ó, ela está rodando com um flavor de desenvolvimento, está rodando com um flavor de produção. E aí o Dart usa os flavors, como a gente tem em outras linguagens, ele usa uma linguagem própria chamada de Dart Define, que é um jeito de você passar o dado para a aplicação contextualmente de fora dela, né? Então tu diz, ó, roda a aplicação com Dart Define com, sei lá, flavor dev. Roda a aplicação, Dart Define, flavor prod. Então isso Esse flavor aí é a mesma coisa dos profiles lá do Spring, né? É igual os profiles do Spring, só que aqui é como se fosse uma .env. Só que não existe ponto .env no Dart. A galera inventa aí umas coisas e tal, mas Tem uma programação das ruas. tem uma programação das ruas, exatamente. Programação das ruas é melhor. Então, o que eu vou criar aqui dentro da minha entity ainda? Eu vou criar vou chamar de app global, só de chamado que vocês quiserem. Dentro do app global eu vou criar aqui um app global .dash, né? Outra coisa, e aí assim, eu vou criar um singleton, vou usar um pattern de singleton, para que eu tenha dentro de toda a minha aplicação uma classe global que diz que eu estou trabalhando com um flavor do tipo UAT, ou DES, ou produção, que a base URL do back-end é aquela outra, enfim. Também vou guardar lá um stream de erro, para poder eu ter um broadcast de erro, e também vou guardar um stream de mensagens que não são erros, são alertas. E aí essa mensagem ela é tipada, pode ser, sei lá, uma mensagem de alerta, de erro, enfim. Tudo num broadcast de um singleton, para eu não precisar ficar implementando tela de alerta em todo canto. Então, eu quero mostrar um erro, opa, dispara um erro aí. Aí ele dispara o erro, ele já traduz para a língua, enfim. Então, Carlos, seguindo essa abordagem aí, eu tinha visto o Sentry
é mais ou menos naquela pegada que você quer fazer? Não, Sentry ele loga erro. Eu tô dizendo disparar erro na tela. Na tela do app. Carlos, Sim. pode explicar resumidamente o que é singleton? Um singleton é uma classe que, uma vez instanciada, ela vai existir por todo o tempo de vida do app. Além dos singletons, tu tem factories, que criam classes que são instanciadas, novas, toda vida que tu manda instanciá-la. Um singleton, se toda vida que tu invoca aquele cara, ele tem as mesmas características que ele tinha da última vez que tu invocou. Então, se um singleton tem uma propriedade de nome e eu boto dentro dela fulano, e depois noutra tela eu acesso ele, lá vai estar escrito fulano. Uma factory não. Se eu crio uma factory e boto o name fulano, quando eu crio uma nova instância, o name está sem nada. Então, essa é a diferença de um singleton para uma classe construída como factory. Então, caminhando lá para o mundo do Java, o singleton vai ser um application scoped e o factory vai ser um view scoped e request scoped da vida. É parecido, é parecido com view scoped e request scoped. E o application scoped que vale durante todo o ciclo. Todo o ciclo de vida, exato, Perfeito. Então, vou criar aqui uma classe, vou chamar de app global. Essa classe app global, antes dessa classe, eu vou criar aqui um enum, certo? Que vou chamar de app flavor. E esse enum vai ser DS, o AT e PRD. Eu posso, a gente pode distribuir esse enum para ele, dentro dele, ter as propriedades que eu queira, né? Ou eu posso estar elas aqui. Vamos começar aqui assim, app flavor, vamos chamar aqui de flavor. Vou passar aqui um string base URL. Esse base URL é a URL do backend que eu vou acessar. Vou criar aqui um cara que eu vou chamar de string error. Então, string error, ele vai ser um string, pelo nome, que vai receber todos os erros da aplicação. Imagina, eu tenho 10 telas. Qualquer uma das 10 telas que falhar, vai chamar appglobal.stringerror.add e manda um erro para lá. Só isso. E aí, quando ele fizer isso, a tela dispara uma telinha de erro. Opa, deu erro aqui e tal. Aí, o que vai estar escrito dentro do erro está no objeto de erro. Então, para isso, eu vou passar aqui um string controller para ficar reativo, né? Da async. E aqui eu vou passar aqui um failure, né? Que pode ser nulável. Failure não existe ainda, mas deixa aí. Vou criar um outro string controller que eu vou chamar de app, que eu estou chamando tudo de app, né? App messages ou app message e vou chamar de string message, beleza? E vou criar um método, como são string controllers, todo string controller precisa uma hora ser despousado, né? E aí aqui eu vou criar aqui um final void function, são callback chamado onDispose. É quando o aplicativo acabar eu fechar os controllers. Basicamente é isso. Posso botar sei lá, antes de fechar, logar, enfim. Algo que vai acontecer aí. E aí, como eu vou criar um singleton, né? Eu vou criar um método estático, late, que ele não vai ser populado agora, que é a própria classe. E vou chamar ele de underline instance, que vai ser um acesso local da minha instância, do próprio app, né? Isso aqui ele está pegando uma classe da própria classe, né? Uma instância da própria classe. Aí eu vou criar uma factor que constrói um app global, né? Então aqui eu vou vir aqui
escrever uma factor que constrói um app global. Aí essa factory, ela vai receber, né, required, é isso aqui. Beleza. Vou trocar os finals aqui por required. E os pontos e vírgula por v. Oi. E aí, aqui dentro dessa factory, eu vou... Ele tá reclamando que eu não usei. Beleza. Dentro dessa factory, eu vou criar eu vou popular essa instância aqui, ó. Essa instância vai ser igual a alguma coisa. Aí, para eu criar um construtor, né? Porque aqui não é um construtor ainda, é um construtor do tipo factory. Eu preciso criar um próprio construtor que não seja acessado de fora, que ninguém possa acessar esse cara. Para isso, eu crio um construtor interno. Eu posso criar um construtor interno simplesmente fazendo appglobal.underline. A notação que a gente vê a galera aí da comunidade usando é usando a própria palavra internal, certo? Então aqui eu passo this flavor, this string error, this string message, this base URL e this undisposed. Agora aqui, como é posicional, né? Eu vou deixar na mesma ordem que eu descrevi. Beleza. Então, isso aqui é um construtor interno, só consigo acessar daqui, né? E aí, agora, eu vou fazer instance, recebe appglobal, appglobal internal, né? E passo os caras aí que eu... faltou aqui o onDispose. Beleza. Então, beleza, tá aí. Populei a minha instance e aí, como é uma factory, eu preciso retornar. Ele está reclamando que eu não estou retornando nada, né? Então, venho aqui e dou um return instance. Beleza. Agora, meu app global aqui está... ele está falando que eu estou usando antes de declarar, né? Eu faço isso aqui, ó. Beleza. Ainda estou devendo esses dois caras. Aí agora eu preciso... o instance tem o singleton com a minha instância. Só que ele tem um underline aqui, né? Ele é privado, né? E aí eu preciso fazer um get, né? Então eu posso... em qualquer lugar aqui eu posso fazer um estático, porque pra gente usar aqui nem a gente usa em outros cantos. Firebase, não sei das quantas, .instance, eu quero usar appglobal.instance. Então, para usar isso aqui, eu tenho que definir como estático, né? Então, vou fazer estático, appglobal, get, vou dar o nome, vai se chamar instance, e ele retorna a instance. Então, beleza. Instance. Isso. Pronto, beleza. Acabou. Pronto, isso é um singleton. Toda vida que eu chamar em qualquer lugar appglobal.instance, ele vai ter sempre os mesmos dados de string de erro, flavor, a URL, enfim. O que eu quero mesmo é... Aí eu estou mantendo aqui. Aqui eu posso estar mais coisas, né? Tudo que for global eu posso trazer para cá e instanciá-lo no início. Aí eu vou criar logo esse failure. Vamos criar aqui uma classe abstrata. Então vamos para os... Opa, model não, deixa eu fechar isso aqui. Vamos aqui para as entities failure. E aqui vamos criar um failure.dart. Beleza. Essa classe é abstrata. Failure.
para ninguém poder implementar ela nos usos. E aí aqui eu vou passar aqui um message opcional nessa classe. E vou passar, eu posso passar parâmetros, aí eu vou modelar. Por enquanto deixar só a mensagem, quando a gente for discorrer o aplicativo, a gente constrói o resto. Então diz message aqui, acabou. Tu vai deixar o message sem final? Vamos me lembrando aí que às vezes eu esqueço. Aliás, Carlos, vai dar uma horinha aí, quer parar a gravação? Vamos